Há algumas semanas, o pastor Ivaldo Carneiro, nosso querido irmão, pastor Ivaldo Carneiro, que estava naquele trabalho social ali em Barra do Pujuca, ele fez lá uma programação de encerramento do ano. Ano que vem continua o trabalho lá, mas houve então o encerramento no último dia 17, mais precisamente, e havia me solicitado que eu levasse uma palavra sobre gratidão. E aí naturalmente eu me preocupei com isso, levei essa palavra para aquele grupo que lá estava, cerca de umas 20 e poucas pessoas que participam desse trabalho, que são voluntários, como nós também temos sido. Alguns dos irmãos já foram conosco até lá também. E pensamos então, Jussara e eu, pensamos junto nessa questão de trazer essa mesma palavra aqui hoje, nesse encerramento do ano. Com algumas adaptações, é claro, né? E nem tudo que eu vou trazer aqui é meu, no caso, porque eu lancei mão de um trabalho de Indiara Lourenço, que eu não conheço pessoalmente, que se preocupou com essa questão, trazendo um trabalho com esse tema, né? E então vamos pensar um pouco sobre alguns aspectos da gratidão e da falta de gratidão, que muitas vezes acontece também, que não deveria acontecer. Como eu disse, nesse tempo do ano, realmente também nós temos muitas vezes a preocupação em o que fazer, e fazemos nossos planos, projetos, planejamento para o ano que vem, que às vezes só ficam no projeto, né? Aí eu recebi uma mensagem de um colega chamado João Soares da Fonseca, foi um colega nosso no seminário. Ele hoje está nos Estados Unidos, em alguma igreja lá, mas foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro durante algum tempo. Então ele posta aqui no grupo do qual nós participamos, ele posta aí o seguinte: minhas metas para 2023. Quais seriam essas metas para 2023? Aí ele coloca assim: cumprir as metas de 2022, que deveriam ter sido cumpridas em 2021. Não acontece isso muitas vezes? As metas que nós colocamos no início do ano, nessa virada de ano, acabam não sendo cumpridas, né? Então ele coloca, a minha meta para 2023 é essa: cumprir as metas de 2021, que deveriam ter sido cumpridas, de 22, que devia ser cumprida em 21. Faz pensar, né? Ele faz isso em tom de brincadeira, mas faz pensar, porque a gente acaba assumindo compromissos que efetivamente não são levados avante ou não chegam ao cumprimento. É mais uma questão... Bom, voltando aqui à questão dos benefícios da gratidão. Nós somos os mais beneficiados quando nós nos mostramos agradecidos. Gratidão é um sentimento poderoso e transformador, pois ele nos leva a reconhecer e valorizar o que é bom. A gratidão nos leva a identificar as coisas que acontecem conosco e com as pessoas ao nosso redor. Nós pensamos nessa situação. A maior parte de nós sabe que a ação de graças é uma prática, mas em geral não conhecemos o poder da gratidão e não sabemos como é importante ser grato. Como pode trazer benefícios. Qual é esse poder da gratidão? Especialistas têm descoberto o poder da gratidão para a nossa saúde física e mental. Pois a gratidão é capaz de elevar, fazer crescer a produção de dopamina e de serotonina, que são hormônios ligados ao bem-estar e à felicidade. A gratidão impulsiona o fornecimento desses hormônios na nossa vida. E sendo assim, quando uma pessoa se sente grata, ela vai experimentar emoções e sensações positivas, o que vai impactar o seu comportamento, as suas escolhas, enfim, impacta a sua vida, pelo fato de ser uma pessoa grata. E o que a Bíblia fala sobre o poder da gratidão? A Bíblia nos fala do grande poder da gratidão, pois ela é um sentimento
de retribuição. Retribuição à graça recebida, ao benefício recebido. Então, não por obrigação, nem mesmo por mérito, mas visando permitir que outras pessoas experimentem o mesmo sentimento, nós demonstramos gratidão. E vamos, portanto, trabalhar nesse sentido. Primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 5, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu acho que tem uma versão, pelo menos uma versão da Bíblia, que diz por tudo dai graças. Eu não concordo bem com isso. Prefiro em tudo. Porque às vezes eu não tenho como agradecer por aquela situação, mas na situação sim. Eu não acho que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem a oportunidade de agradecer porque eles foram jogados na fornalha daquele fogo lá todo lá. Mas eles lá experimentaram dentro da fornalha uma questão muito interessante que eles viveram dentro da fornalha, quando de repente Nabucodonosor olha, antes não jogou 3 lá, como é que eu vejo 4? Então, está alguém lá, está com eles lá. Então, Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. E para Daniel não ficar chateado, eu vou dizer também que na cova dos leões, ele naturalmente também contou com a presença de Deus durante aquela noite na cova dos leões. Ou acha que não? Eu tenho certeza que sim. Porque o texto bíblico diz que no dia seguinte, quando o rei Dario chama Daniel, que está vivo, manda tirar e traz todos aqueles acusadores que são jogados, e o texto diz assim, que não chegaram nem ao fundo da cova, e os leões os estraçalharam. Por que Daniel ficou a noite toda lá, brincando com aqueles gatinhos? Deus nos livra no problema. Então, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, embora praticar gratidão, essa prática diária, possa parecer outra tarefa, mais uma tarefa, além das muitas que nós já temos, eu espero que nós possamos convencer você nesse momento de que o poder da gratidão supera em muito os poucos momentos necessários para colocar em prática isso. Sem dúvida nenhuma. Há tantas razões para cultivar intencionalmente a gratidão, e quando nós reconhecemos, nós vamos ativar o milagre da multiplicação em todas as áreas da vida. Portanto, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos dos benefícios da gratidão para a nossa vida nesse finalzinho de ano, essas poucas horas que restam. Primeiro, nós temos que a gratidão glorifica a Deus. Só isso já seria motivo suficiente de sermos gratos eternamente. Se a nossa gratidão glorifica a Deus. Nossa gratidão glorifica a Deus quando nós somos, ou quando nós exaltamos com os nossos dons o Criador. Esse grupo que ainda há pouco estava aqui, certamente vai voltar mais tarde, glorifica a Deus com os seus dons, dom de cantar, dom de... Né? Não são os únicos que podem fazer isso e fazem isso. Mas no caso, estou citando esses que estavam aqui nesse momento, só para ficar mais tranquilo nessa questão. Nossa gratidão glorifica a Deus quando exaltamos os nossos dons. E mais do que isso, quando nós exaltamos com os nossos dons o doador. Porque, na verdade, nossa capacidade, nossos dons de fazer isso ou aquilo não são nossos. Nos são dados por Deus. Então, com nossos dons, nós exaltamos o doador. E com essa expressão de gratidão, nós vamos fazer com que o coração de Deus se alegre. A gratidão, ela nos ajuda a perceber que tudo que temos, tudo que nós chamamos de nosso, minha casa, meu carro, minha fazenda, minha loja, tudo nós chamamos de nosso, né? Na verdade, nós podemos chamar assim porque Deus nos deu o que temos à nossa disposição. Então, ser gratos a Deus porque nós temos condições. Aí em 2 Coríntios 4, versículo 15, Paulo diz, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus.
o que nós chamamos de nosso. Nós temos à nossa disposição para ser administrado por nós, mas é dádiva de Deus. Deus nos deu. Segundo lugar, a gratidão nos ajuda a ver Deus. A gratidão abre os nossos olhos. Eu falo aqui dos olhos espirituais. Às vezes os olhos físicos são muito abertos e veem muitas coisas, mas os olhos espirituais não veem. Há um belo ciclo que se forma quando nós damos com sinceridade de coração, graças a Deus. Eu disse com sinceridade de coração, damos graças a Deus. Então, quanto mais agradecemos a Deus, mais vemos Deus trabalhando em nós. Mais vemos Deus fazendo algo em nossa vida, ao nosso redor. A gratidão nos ajuda a sentir a presença de Deus. Nos ajuda a sentir o seu cuidado pessoal para conosco, nas pequenas coisas. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versículos 16 e 17, diz assim: Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Se alguém muda, somos nós, não ele. Deus não muda. Terceiro lugar, a gratidão nos coloca diretamente na vontade de Deus, em contato com a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos da vontade de Deus um plano místico, quando na verdade, na maioria das vezes, é simplesmente obediência. É muito mais simples do que nós podemos imaginar. Basta obedecer a palavra de Deus. E a sua parte, a parte de Deus nessa vontade para nós sermos gratos, é nos estimular a ficarmos gratos a Deus nos dias de sol e nos dias de chuva também. Nem sempre nós temos dias de sol, nem sempre a temperatura, o clima é ameno, às vezes é mais frio do que nós queríamos, é mais quente do que nós queríamos, e aí, às vezes é fácil não ficar agradecido. Mas, quando nós entendemos que Deus também está conosco nesses momentos, quando às vezes a situação não está assim como nós gostaríamos que fosse. 1 aos Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Quarto lugar, a gratidão traz paz. Conte as bênçãos. Quantas foram as bênçãos em 2022? Ou nós só percebemos as coisas não tão agradáveis para nós? Claro que nós também tivemos coisas não agradáveis. Mas e as bênçãos? José começou dizendo hoje a grande bênção de estarmos aqui hoje. E aqueles que nos acompanham virtualmente, de estarmos vivos. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Quantas pessoas ao longo desse ano não estão mais nas condições que nós estamos? Porque já partiram. Deus nos diz que quando lhe agradecemos, Ele nos dá paz sobrenatural. Então, mesmo quando as circunstâncias não são tão agradáveis àquilo que nós imaginávamos, ou gostaríamos, ou planejávamos, é tempo de contar as bênçãos. A gratidão, então, nos ajuda a ver que a mão de Deus está conosco a cada momento, a cada circunstância e situação. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Seguindo, a gratidão nos atrai para Deus. O poder da gratidão, pela magnitude da obediência imerecida e pela bondade que Deus revela para conosco e nos dá, oferece situações e circunstâncias que nós não merecemos, mas apesar disso Deus nos oferece. Então isso nos leva para perto de Deus. Um certo dia Jesus ia passando, ele e os seus discípulos, e
Lá estava um grupo de 10 pessoas acenando. Ei, não chega perto não, porque a gente é leproso. Que é isso que o leproso tinha que fazer. Ele tinha que sinalizar que ele é leproso, que é impuro. Ele não poderia conviver na sociedade. E diz o texto que isso ficava perto da divisa entre Galiléia e Samaria. E eles disseram, dá um jeitinho em nossa situação aqui. A gente está aí, situação, tem que ficar fora do convívio da sociedade, porque a lepra, não sei o que e tal. Aí Jesus disse assim, vão e se mostrem ao sacerdote, que isso fazia parte da lei. Lá em Levítico 14, nós vamos encontrar as regulamentações a respeito disso. Ele teria que se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote dissesse, ok, pode voltar a viver em sociedade. Então diz, vão e se mostrem ao sacerdote. Mas ali naquele momento não havia acontecido nada. O texto então diz, enquanto estavam indo, disse, opa, o que está acontecendo? Cadê? Cadê a lepra? Foi embora. Oh, eu acho que todos os 10 ficaram muito felizes. Mas só um ficou grato. Só um voltou para agradecer. E sabe qual era a nacionalidade dele? Samaritano. Que era desprezado pelos judeus. Aí Jesus disse, não eram 10? Cadê os outros? Logo, só esse estrangeiro que voltou? Amados, quando eu olho esse texto, eu me enxergo nele. Eu me enxergo nesse texto. Quanta ingratidão no nosso dia a dia. Talvez não seria muito difícil nós sermos encontrados entre os 9, ao invés de voltar para Jesus. Às vezes a gente critica, mas tem que olhar para si mesmo. Jesus disse mesmo, por que só esse voltou? Só esse. E é um desprezado pela sociedade, estrangeiro, samaritano. Ninguém gosta de você. Mas ele voltou para dar graças a Jesus. E Jesus então termina dizendo, depois de perguntar, não foram todos os 10 purificados? Então, onde estão os outros? Ninguém dos outros 9 voltou para glorificar, louvar a Deus, exceto esse estrangeiro. Aí ele diz, levanta-te. Que esse já tinha estado ali prostrado, adorando Jesus. Diz, levanta-te, tua fé te salvou, te curou. Vá em frente. Então, a gratidão nos atrai para Deus. Se formos mais gratos do que temos sido, talvez vamos reconhecer muito mais as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, ao nosso caminho. E ainda, a gratidão traz contentamento. Disse que a gratidão faz com que o que temos seja o suficiente. Às vezes eu digo o seguinte, que uma santa ambição não faz mal, mas uma ambição doentia põe a perder. Então, contentar-se com o que temos, contentar-nos com o que temos, é um exercício extraordinário para ser feito no dia a dia. A grande parte da humanidade, inclusive isso inclui muitos crentes, que não estão satisfeitos com o que têm. E aí prejudicam a família, prejudicam a sua própria vida, prejudicam a vida da igreja, em busca de mais e mais e mais e mais. Quando não tem muita necessidade desse mais. O apóstolo Paulo nos ensina nisso. Paulo diz assim, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Diz, eu sei viver na opulência e sei viver quando as coisas são mais minguadinhas, aí sim, não tem problema nenhum. Eu convivo com essa situação. Mas parece que tem alguma pessoa que quando não está naquela situação de opulência, então não está satisfeito com coisa alguma. Se não formos gratos a Deus pelo que Deus nos deu,
obter mais também não nos satisfará. Se não formos gratos a Deus com o que Deus já nos deu, obter mais também não vai nos satisfazer. Ser grato é a chave para o contentamento. Paulo, outra vez, a Timóteo, capítulo 6, versículos, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, diz: piedade com contentamento é grande lucro. Pois nada trouxemos ao mundo, nem podemos levar nada dele. Mas se tivermos comida e roupas, ficaremos contentes com isso. Você já viu algum caixão de defunto com gaveta? Não tem. Não dá para levar nada. Então, muitas vezes perde-se a oportunidade de uma convivência melhor aqui nesse mundo, com pessoas, com famílias, etc, etc, ou com a própria igreja, por que não dizer isso? Perde-se a oportunidade nessa convivência e resulta em nada, porque não podemos levar nada daqui. O poder da gratidão aprofunda a fé. O patriarca Jó é um grande exemplo para nós nesse sentido. Ele nos ensina algumas lições importantes através da sua experiência. E podemos, sem dúvida nenhuma, aplicar esses ensinamentos até os nossos dias, até nos dias de hoje. Pois em pouquíssimo tempo, Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde e quase perdeu a sua mulher. Por um triz. Por que não perdeu? Não perdeu porque ele teve família lá no final depois. Então a mulher ficou. Não sei nem o nome dela. Então, no meio dessa situação toda que Jó vive, essa situação desesperadora, Jó só sabia agradecer a Deus por tudo que havia acontecido e que ainda continuava acontecendo. Jó não parou de agradecer a Deus em toda aquela situação. Jó colocou em prática na sua vida o que diz o salmista no Salmo 126, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quando a mulher de Jó vem reclamar, diz, amaldiçoa a Deus e morre. Ele disse, opa, que negócio é esse? Que pensamento é esse teu? Nós recebemos as coisas boas de Deus, não receberíamos também as... Ou seja, ontem o sol estava brilhando, hoje está nublado, então o nublado não serve. A gratidão leva à alegria. O transbordar de gratidão é alegria. Perceber a abundante bondade de Deus, mesmo nas dificuldades, é uma porta de entrada para a alegria. O Salmo 126, que já citei, nos leva a isso. Mostra isso de forma muito clara. Já no seu início, lá nos versículos 1 a 3, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, fomos como aqueles que sonhavam. Nossas bocas estavam cheias de riso, nossas línguas com canções de alegria. O Senhor fez grandes coisas por nós e estamos cheios de alegria. É o pessoal que está voltando do exílio. Seriam os ex-exilados. Eles voltam a Jerusalém. E tem então esse cântico de alegria que eles expressam nesse Salmo 126. Gratidão leva à alegria. Gratidão também desafia as mentiras de Satanás. Satanás é um sujeito muito astuto. Ele sussurra nos nossos ouvidos que Deus não é bom. Deus não é bom. Que Deus não permite que nós alcancemos o bem que nós podemos alcançar, mas Ele não permite que a gente chegue nele, ou que o bem chegue a nós. Então Deus não é bom. Isso na sugestão de Satanás. Esse esquema de Satanás é tão antigo quanto a própria história da humanidade. Desde o Jardim do Éden, onde ele questionou Eva, dizendo, Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Nenhuma. Quando Eva respondeu que apenas aquela determinada árvore
do bem e do mal estava fora de questão, Satanás então sugere que Deus está mantendo eles bem distante. Ou seja, não se aproximem não. Diz assim, você certamente não vai morrer. Satanás falando com Eva. Pois Deus sabe que quando você comer dessa árvore, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Em um jardim perfeito, completo, que produzia de tudo e produzia abundantemente, sem trabalho de roçada e capina, que só veio aparecer depois. Até então não tinha. Esse jardim havia sido dado a Adão e Eva. E Satanás concentrou o seu contato com Eva nesse detalhe. Porque essa uma está fora. Tem alguma coisa errada aí. Não tem nada disso, não. Deve ter sido um equívoco. Mas a palavra de Deus se opõe à sugestão de Satanás. Em Salmo 84, 11 diz, nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam em retidão. Nenhuma coisa boa Deus há de reter àqueles que andam em retidão. A gratidão protege contra a inveja. A inveja nos faz querer o que a outra pessoa tem. Por que eu não posso ter o que o vizinho da frente tem? Nós achamos que merecemos, já que o outro tem, por que eu também não tenho? Porque eu não mereço. Né? Então a gratidão nos faz perceber que Deus nos deu muito mais do que nós merecemos. Muito mais do que nós merecemos. Porque há o suficiente para todos. Devemos parar de comparar e possivelmente parar de comprar. Essas duas palavras só tem uma letra a mais do que a outra, né? Comparar e comprar, né? Quanta coisa eu e você já compramos que nós não precisaríamos comprar. Mas às vezes é porque o outro tem, a outra tem. Então eu tenho que ter também. Um coração agradecido, não há espaço para inveja. Quer que eu repita? Num coração agradecido, não há espaço para inveja. Salmo 138, versículo 1. Eu te darei graças de todo o meu coração. Estou chegando ao final. São 12, aqui eu já estou na 11ª. E aqui diz o seguinte, a gratidão nos ajuda a viver o presente. Presta atenção. A gratidão nos ajuda a viver o momento presente. Onde quer que você esteja, esteja lá totalmente, disse Jim Elliot. Onde quer que você esteja, esteja lá totalmente. Jim Elliot também disse, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Mas isso é de um outro contexto, que eu não vou entrar nisso aí agora, mesmo porque também não quero chorar aqui agora, porque se eu entrar nisso aí eu vou, sem dúvida. Mas deixa para lá. Vamos ficar com essa primeira colocação dele. Onde quer que você esteja, esteja lá totalmente. E nem sempre isso é fácil, dadas as nossas preocupações e atividades, outras correrias da vida. A gratidão, no entanto, pode ajudar nesse sentido. A gratidão abre os nossos olhos para a beleza simples dos dias comuns. E nós podemos, nesses dias comuns, nessa simplicidade dos dias comuns, sermos úteis no nosso caminhar em relação às outras pessoas que nos cercam, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nós. Estamos aqui para os que conosco convivem. Isso começa na família, se estende no trabalho, se estende na rua, se estende no bairro onde nós vivemos, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor. A gratidão abre os nossos
olhos para a beleza ao nosso redor. E permite-nos ver que esse dia e esse momento, com presentes que nós recebemos, e podemos então receber o agora com abundância. Nós não devemos dizer, como o escritor de Eclesiastes tenta colocar lá no capítulo 7, versículo 10, ele coloca mais ou menos a seguinte ideia. Não devemos dizer assim, porque os dias anteriores foram melhor do que estes. Porque os dias anteriores foram melhores do que estes. Pois não é por sabedoria que perguntamos isso, mas é a nossa tendência de achar que quem viveu antes de nós teve muito mais privilégios do que nós temos hoje. Então, nós ficamos sempre naquela... Eu sou um pobre coitado, vivo nessa situação que os meus antepassados não enfrentaram. Aí o próprio escritor de Eclesiastes diz, pois não é por sabedoria que perguntas isso. Você está equivocado se perguntar esse tipo de coisa. A gratidão é um testemunho. É um testemunho. Quando agradecemos a Deus abertamente e reconhecemos o que Ele fez por nós, nós proclamamos um Deus pessoal e cuidadoso. Um Deus que se preocupa conosco. Nós mostramos que o contentamento e a paz vem do que nós temos, não do que nós conquistamos. E não tem a ver com aquilo que nós chamamos de nosso. Mas isso, o contentamento e a paz, vem daquele que nós conhecemos. Por meio de Jesus Cristo, nós conhecemos o Pai. Por meio de Cristo, nós nos reconciliamos com o Pai. Então, nós o conhecemos. E dele que vem essas coisas maravilhosas que nós temos para dizer. Salmo 105, versículo 1. Agradeçam ao Senhor e proclamem a sua grandeza. Deixem o mundo inteiro saber o que Ele fez. Como já temos falado aqui muitas vezes, outro dia que eu citei uma palavra do pastor já falecido, Billy Graham, quando ele disse essa verdade, que a Bíblia, os sermões que o mundo aí fora ouve e vê e lê, são as nossas vidas. Nós que pregamos através do nosso viver. Nós que anunciamos. Portanto, vamos ser gratos. Ser gratos atrai mais as bênçãos do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. E que nós possamos ter um coração grato e assim, dessa forma, desfrutar de tudo o que está reservado para nós, dádiva de Deus para o nosso caminho. Às vezes nós estamos tão preocupados, tão assoberbados com tanta coisa que não vemos o que Deus tem preparado para nós, para o nosso deleite, para a nossa vida, nosso dia a dia. Vamos ser gratos? Graças por esta vida, pelo bem que revelou. Que Deus nos abençoe.